Que o Luffy tem vários inimigos, todo mundo já sabe. Só que todos os inimigos têm uma coisa em comum: todos foram chutados por ele. Mas depois do Luffy ter mandado eles para os ares, o que aconteceu com cada um dos inimigos do Luffy? Onde será que cada um desses piratas e marinheiros estão depois de terem enfrentado o nosso querido Chapéu de Palha? Bora lá que eu vou te mostrar o momento atual de cada inimigo que o Luffy enfrentou. Tem uns que se deram mal e tem outros que se deram pior ainda. Bora lá! Álvida. Ela era aquela vilã que foi a primeira inimiga do Luffy. No início, ela foi apresentada como uma vilã bem ranzinza. Já o Luffy, que não liga pra nada, conseguiu facilmente derrotar ela com um só soco. Depois disso, ela comeu a Sub Sub no Mi, a fruta do deslizamento, que fez ela perder bastante peso. A Álvida se aliou ao Bug pra derrotar o Luffy, e em Logital, ela conseguiu deixar o Luffy imobilizado. Eles realmente iam matar o Luffy ali mesmo, mas a sorte foi que o Dragon salvou seu filho antes mesmo dele ser executado. Hoje a gente pode até dizer que ela é uma comandante de Yonkou de um cara que a gente vai falar já já, Morgan. Ele foi apresentado como capitão da marinha, muito malvado e cruel, mas o Luffy e o Zoro conseguiram vencê-lo, fazendo a marinha prender o seu próprio marinheiro pelo fato dele ser cruel com os civis da ilha. Depois de ser preso, ele estava sendo escoltado pela equipe do Garp, junto do Helmeppo e do Kobe, que ainda estava iniciando suas vidas como marinheiros. Porém, o Morgans usou o Helmeppo, o seu próprio filho, como refém e conseguiu fugir. Desde então não se sabe o que aconteceu com ele. É provável que esteja numa vila por aí roubando e fazendo crueldade, que é o que ele faz de melhor. Será que ele vai aparecer novamente? Bug. O nosso querido God Bug foi o que mais deu uma reviravolta no mundo de One Piece. Quando ele conheceu o Luffy lá no terceiro episódio do anime, ele era apenas um pirata temido do East Blue. Nessa ocasião, ele estava causando muito tumulto na ilha de Orange Town. Mas graças a uma união da Nami e do Luffy, o palhaço foi jogado para o mais longe possível. Ele sobreviveu e continuou tentando acabar com o Luffy, mas sempre falhou. Só que depois de anos de muitos feitos que ganharam relevância mundial, ele se tornou um dos piratas mais influentes do mundo. Após fugir de Impel Down junto com o Luffy e participar da Guerra dos Maiorais, Bug ganhou muita fama e acabou se tornando um Shichibukai. Depois se tornou um Yonkou após supostamente fundar a Cross Guild, a organização que tem Draco Mihawk e Crocodile como seus aliados. Ou seja, o Bug tá provando que é possível sair do fundo do poço até chegar no topo, mesmo que você não tenha tantos poderes, e ainda tá dizendo que vai encontrar o One Piece. Essa reviravolta do Bug pra mim é uma das melhores, ainda mais nos últimos capítulos que ele apareceu na Cross Guild falando que quer ser o rei dos piratas e encontrar o One Piece. Ele tá mostrando pra nós que o sonho de todos os marinheiros, seja forte ou fraco, seja com a idade mais nova, seja com a idade mais avançada, o sonho de todos é encontrar o One Piece. E mesmo que alguns tenham desistido a primeiro momento, todos no fundo querem encontrar esse tesouro. Capitão Kuro. Anteriormente, ele era o capitão de um navio pirata chamado Gato Negro, e sua aparência elegante e sorriso frio escondiam suas verdadeiras intenções malignas. Kuro, em busca de riquezas e poder, elaborou um plano maquiavélico para abandonar sua vida pirata e assumir uma nova identidade como o mordomo de Kaia, uma jovem herdeira de uma família rica. Sob essa fachada, ele pretendia herdar a fortuna da jovem e se tornar um homem de respeito na sociedade. Mas sua trama foi descoberta por Luffy e seus amigos, que estavam determinados a proteger Kaia. Depois de uma batalha intensa e emocionante, Luffy finalmente derrotou Kuro, frustrando seus planos malignos. Com seu sonho despedaçado, Kuro desapareceu de vista. Apesar de sua aparente derrota, rumores começaram a circular sobre Kuro ressurgindo como um pirata. Alguns dizem que ele voltou à vida de saque e terror, buscando vingança contra Luffy e aqueles que o impediram. No entanto, seu paradeiro atual é desconhecido, e a última vez que o vimos foi no arco de Logital, onde é mostrado ele reagindo à recompensa de 30 milhões do Luffy. Don Krieg. Esse é o temido pirata da frota pirata do Krieg. Foi um antagonista que enfrentou Luffy e sua tripulação durante a saga do Baratie. Ele queria apenas uma coisa: tomar o lendário restaurante flutuante Baratie. Motivado pela busca por comida de alta qualidade, Don Krieg acreditava que o Baratie era o local perfeito para satisfazer seu paladar exigente. Seu verdadeiro objetivo era usar o restaurante como base para conquistar a Grand Line, a lendária rota pirata, e estabelecer-se como um poderoso imperador dos mares. Ambicioso garotinho, né? E determinado
Determinado a alcançar seus objetivos, Don Krieg liderou sua frota a atacar o Baratie com uma força esmagadora. Mas graças à intervenção de Luffy e seus aliados, seu plano foi frustrado e ele sofreu uma derrota devastadora. Após a batalha, seu imediato Dream o resgatou e o levou embora, prometendo que um dia ele voltaria. No entanto, desde então, Don Krieg nunca mais foi visto em ação. Sua ausência intrigou muitos fãs de One Piece, levantando especulações sobre seu destino e futuro. Alguns acreditam que ele pode ter abandonado sua busca pelo poder e se retirado para uma vida mais tranquila, enquanto outros imaginam que ele está secretamente planejando seu retorno triunfante. Eu já acredito que dificilmente ele terá um grande destaque. Arlong. A sua ambição era clara. Ele desejava criar um mundo em que os homens-peixes governassem e os humanos fossem submissos, ou melhor, subjugados. Arlong estabeleceu seu domínio na vila Kokoyashi, em uma ilha do East Blue, onde oprimia e extorquia os moradores humanos. Ele impunha altos tributos e vivia de um luxo enquanto explorava cruelmente aqueles que não podiam pagar. Sua crença na superioridade dos homens-peixes alimentava seu desejo incansável de poder e controle. Mas o Arlong conheceu seu destino quando Luffy e seus companheiros chegaram à ilha. Determinado a libertar os habitantes da tirania de Arlong, Luffy confrontou o vilão em uma batalha épica. Com seus punhos de borracha, ele derrotou Arlong, pondo fim ao reinado opressor dos homens-peixes. Após sua derrota, Arlong foi capturado e levado para a prisão de Impel Down, uma das instalações penitenciárias mais notórias e impenetráveis do mundo de One Piece. Lá, ele foi encarcerado e permanece até os dias de hoje, cumprindo sua sentença pelos crimes que cometeu. Smoker. Ele apareceu lá em Loguetown e era apenas um capitão da marinha. Ele foi o primeiro personagem que demonstrou uma superioridade tão grande contra Luffy. Tudo isso se deve à sua incrível Akuma no Mi do tipo Logia, que faz os personagens que não são usuários do Haki terem grandes dificuldades contra eles. Hoje, 2 anos depois, ele se tornou ainda mais forte, chegando ao posto de vice-almirante da marinha. Ele sempre tenta capturar o Luffy, como exemplo no arco de Punk Hazard, onde ele rastreou o Luffy para ir até a sua procura, porém não conseguiu pegar o chapéu de palha e falhou miseravelmente em sua missão. Wapol. Wapol, o excêntrico ex-rei do reino de Drum, tinha uma índole bastante duvidosa. Ele era conhecido por ser egoísta, ganancioso e totalmente despreocupado com o bem-estar do seu povo. Seu único objetivo era satisfazer seus próprios desejos e enriquecer às custas dos outros. Quando Luffy e seus amigos chegaram no reino de Drum, Wapol não mediu esforços para expulsá-los e manter seu controle sobre o reino. Ele não se importava com a saúde dos cidadãos e não hesitava em usar sua autoridade para silenciar qualquer um que opusesse a ele. No entanto, Wapol conheceu seu fim quando enfrentou Luffy em uma batalha. O poderoso soco do Luffy mandou Wapol para longe, derrotando e tirando ele do trono. Após sua derrota, Wapol desapareceu temporariamente de vista de todos. Mas surpreendentemente, algum tempo depois, Wapol reapareceu em uma nova forma de negócio. Ele começou a usar seus poderes da Akuma no Mi para fabricar brinquedos, assim capitalizando suas habilidades. Ele fundou a própria empresa e se casou com Cinderella, uma mulher misteriosa que o acompanhou em suas novas empreitadas. 2 anos se passaram e Wapol recebeu um presente inesperado. Os nobres do mundo, em sua estranha sabedoria, concederam a Apple seu próprio reino. Agora, ele reina como rei do reino de Tambor Negro, um título que certamente o enche de orgulho e poder. Recentemente, ele foi visto no Reverie e participou de uma baguncinha. Ele acabou vendo todos os acontecimentos de Imu-sama e os Goroseis, e após isso, ele fugiu, dizendo que iria para o mais longe possível, e nessa fuga, Vivi o acompanhou, e atualmente os dois estão com Morgans. Não sabemos mais sobre o paradeiro dele. Crocodile. Ele causou um monte de problemas na busca pela arma ancestral Pluton. Esse sujeito era tão ambicioso que estava disposto a mergulhar o reino inteiro no caos só para conseguir o que queria. Mas aí veio o Luffy, pronto para salvar o dia. Em uma luta incrível, Luffy deu um fim nas pretensões de Crocodile e mandou ele direto para a prisão de Impel Down. Parecia que finalmente a justiça havia sido feita. Mas olha só, Crocodile não era do tipo que se deixa abater facilmente. Pouco depois, ele conseguiu escapar da prisão com a ajuda do próprio Luffy. É isso mesmo, o Luffy estava lá tentando salvar o irmão dele e acabou libertando o crocodilo traiçoeiro também. Coisas loucas que acontecem no mundo dos piratas, né?
Depois de dar o fora da prisão e participar da Guerra dos Melhores, Crocodile voltou à pirataria com tudo. Ele não deixou barato e fundou a Cross Guild, junto com Bug, o palhaço, e Mihawk, o espadachim mais habilidoso do mundo. Essa parceria sinistra tornou Crocodile um dos piratas mais perigosos do mundo, rendendo a ele uma bela recompensa de 1.965 milhões de berries. Enel. Esse sujeito tinha uma paixão louca por viagens e estava determinado a desvendar os segredos do mundo. E curiosamente, ele teve uma das maiores reviravoltas possíveis. Mas aí veio o Luffy e acabou derrotando o Enel. Foi uma batalha elétrica de tirar o fôlego. Mas no final das contas, o Luffy saiu como vitorioso. Só que o Enel não desistiu fácil. Ele tinha um truque na manga, ou melhor, uma nave espacial. Ele usou sua nave para dar o fora da Terra e foi para a Lua. Sim, você ouviu direito, ele foi para a Lua. Lá na Lua, o Enel descobriu ruínas antigas, tecnologia super avançada e até seres robóticos. Ele conseguiu ligar esses robôs usando sua própria energia elétrica e está até hoje desvendando todos os mistérios que rondam o local. Imagina só que loucura, né? Então, enquanto Luffy continua suas aventuras pelo mar, o Enel está explorando a Lua e desvendando seus mistérios. Ele realmente levou sua curiosidade e espírito aventureiro a um novo patamar. Agora não sabemos exatamente o que Enel está aprontando na Lua, mas com certeza ele está envolvido em coisas grandes. E aí, já imaginou quando o deus de Skypiea vai voltar? E olha só, essa é a história do Enel na Lua, foi mostrada nas histórias de capa do mangá, e é algo canônico. Então, eu imagino que ele vai voltar ou o Luffy vai explorar a Lua em algum momento. Senão seria sacanagem mostrar algo tão épico quanto a Lua e não ser abordado de uma forma mais aprofundada na série. Aokiji. Ele cruzou o caminho de Chapéu de Palha em Long Ring para checar se a Robin realmente tinha se juntado ao bando. Não foi uma visita amigável não, ele deu uma surra em todo mundo, deixando o Chapéu de Palha em uma derrota notória. Anos depois desse encontro congelante, Aokiji recebeu uma indicação para se tornar almirante de frota. Só que aí veio o Akainu e os dois brigaram feio pelo título. Aokiji acabou perdendo essa batalha e, frustrado, abandonou a marinha. Ele se tornou um andarilho sem rumo nesse mundo vasto. Mas a história não para por aí. Pouco tempo depois, Aokiji acabou encontrando os piratas do Barba Negra em uma taverna. Eles passaram horas conversando. E você sabe o que aconteceu? Aokiji decidiu entrar para a tripulação deles. Sim, você ouviu direito. Ele se juntou aos piratas do temível Barba Negra. No momento em que estou gravando, Aokiji está lutando com Garp. Ou melhor, já lutou. E com a ajuda da tripulação do Barba Negra, ele derrotou e capturou o Garp. Não sabemos o que vai acontecer com o Garp daqui pra frente. O Garp pode morrer, ser executado ou ser trocado, como uma moeda de troca mesmo. Rob Lute. O agente da CP9 enfrentou Luffy em uma batalha épica em Enies Lobby. Foi uma luta intensa, daquelas que fazem tremer o chão. Mas no fim das contas, Luffy saiu como vencedor. Mas a história não termina por aí. Lute não se deu por vencido e decidiu intensificar seu treinamento. Ele se dedicou de corpo e alma, até que finalmente dominou os dois tipos de Haki e despertou todo o poder da sua Akuma no Mi. Com suas novas habilidades do despertar, Lute conseguiu uma nova promoção e foi elevado da CP9 para CP0, uma unidade de elite ainda mais poderosa e secreta. Agora, ele é um dos melhores agentes do governo mundial, encarregado de missões extremamente perigosas e confidenciais. Ele também está no meio do caos que Egghead está. Ao mesmo tempo que tenta concluir sua missão de matar o Vegapunk, ele tem o Luffy como pedra no sapato que não deixa ele cumprir sua tarefa. E os dois travaram uma batalha, onde o Luffy ativou o Gear 5 e o Lute o seu despertar. Tanto é que eu fiz um vídeo sobre essa luta atual do Luffy contra o Lute em Egghead. Depois que assistir esse vídeo, dá uma conferidinha no canal que esse vídeo está completinho. Moria. O Moria, o cara das sombras, teve seu destino selado após enfrentar o Luffy no coliseu de navios de Thriller Bark. Foi uma batalha épica, com direito a fantasmas, zumbis e muita confusão e baguncinha, né? Do jeitinho que o Luffy gosta. No final, o Luffy saiu como vitorioso. Apesar de ter sobrevivido à batalha, Moria não teve vida fácil depois disso. Ele continuou como do Shichibukai. Mas o governo percebeu que ele não era tão forte assim e decidiu agir. Sim, eles o apagaram e retiraram seu título de Shichibukai. 2 anos se passaram e Moria ainda não tinha encontrado o seu caminho. Mas então ele teve a ideia de ir até
a ilha do Barba Negra para resgatar seu subordinado que havia sido capturado. Parecia uma boa ideia, né? Mas as coisas não saíram como planejado. No fim das contas, Moria foi o que acabou sendo capturado. Sim, ele caiu nas mãos de Barba Negra e acabou preso. No momento em que estou gravando, a Perona está na ilha do Barba Negra para tentar salvar ele. Você gostaria de ver ele de novo atrapalhando o Chapéu de Palha? E você acha que o Moria vai ter sua fruta retirada, roubada, ou ele vai ficar vivo e ainda vai fazer uma baguncinha? Vai roubar sombras e coisas do tipo, ou até mesmo entrar para a tripulação do Barba Negra. Kuma. Esse cara deixou todos os Chapéus de Palha em apuros em Sabaody. Ele os derrotou e os enviou para os locais diferentes. Mas calma, ele fez isso por uma boa razão. Ele queria salvá-los. Kuma estava disposto a sacrificar sua própria liberdade e se tornar um escravo dos Tenryubitos, aquela nobreza malvada lá de Marijoice, em troca de proteger o Luffy e a sua tripulação. Ele usou suas habilidades de teletransporte para separar eles e mantê-los a salvo. Infelizmente, as coisas não foram tão boas para Kuma. Sua consciência humana foi substituída pela de um robô, tornando-se um verdadeiro escravo dos Tenryubitos. Ele perdeu sua identidade e livre-arbítrio, sendo controlado por aqueles que ele um dia desprezou. Atualmente, ele foi resgatado pelo Sabo e levado até a base do exército revolucionário. Mas já que sua mente está tomada pelo governo, ele voltou até Marijoice por vontade própria, ou melhor, por uma mera programação. Hood Jones. Ele tinha um plano ambicioso de dominar a ilha e estabelecer um império mundial onde os tritões seriam superiores aos humanos, o mesmo de Arlong. Mas aí veio o Luffy, sempre pronto para defender a justiça, e derrotou o Road de uma vez por todas. Foi uma batalha intensa, cheia de socos, chutes que abalaram as estruturas. No final, Road acabou sendo vencido. Mas sabe o que é ainda mais interessante? Depois da sua derrota, Hood Jones foi preso pelos próprios Homens Peixes. Sim, aqueles que ele queria dominar. E ele está lá até hoje, mofando atrás das grades. Pior que ele usava muitos remedinhos para fortalecer o corpo. E como podem ver, ele e seus companheiros estão completamente desgastados com todos esses remédios que eles tomaram. O efeito colateral chegou. Caesar Claw. Caesar criava armas e frutas do diabo artificiais para Kaido e do Flamingo, mas sua sorte mudou quando ele enfrentou o Luffy em Punk Hazard e foi derrotado. A partir daí, esse cara simplesmente ficou rodando para todo lado. Primeiro, ele foi para Dressrosa, onde acabou se envolvendo em mais confusões e se tornou um refém nas mãos dos Chapéus de Palha. Depois, ele deu o ar da graça em Zoan, outra ilha repleta de problemas. Mas a jornada de Caesar ainda não tinha acabado. Ele acabou cruzando o caminho novamente com Germa 66, uma família de assassinos genéticos. Essa turma, liderada pelo V-Smoke, não era brincadeira e parecia ter seus próprios planos para o pobre cientista do Flamingo. Ele só quer ver o circo pegar fogo. Do Flamingo teve seus planos frustrados quando Luffy e seus companheiros o derrotaram de uma vez por todas, e o destino que o aguardava após a derrota não poderia ser pior. Ele foi enviado para o nível 6 da prisão de Impel Down. Lá, Do Flamingo passou a mofar em uma cela, sendo mantido sob rigorosa segurança. Esse nível da prisão é reservado para os criminosos mais perigosos e notórios, e Do Flamingo definitivamente se encaixa nessa categoria. Apesar de sua ambição de dominar o mundo e espalhar o caos, agora ele é apenas mais um prisioneiro, incapaz de realizar seus planos maléficos. O circo que ele tanto desejava ver pegar fogo havia se voltado contra ele. Katakuri. O poderoso rival do Luffy no arco de Whole Cake Island teve uma trajetória interessante após sua derrota. Apesar de ter sido derrotado pelo Luffy, ele assumiu a responsabilidade de proteger o reino, enquanto sua mãe e irmãos partiram para Wano para buscar vingança contra os Chapéus de Palha. Enquanto desempenhava seu papel de protetor, Katakuri se deparou com alguns desafios inesperados. Ele enfrentou a Germa 66, que estava tentando escapar das garras da Big Mom. Essa batalha foi intensa, uma vez que Katakuri colocou suas habilidades em prática mais uma vez para proteger seu território. Além disso, ele também cruzou o caminho dos piratas do Barba Negra. Essa infame tripulação acabou indo até Whole Cake e sequestrou sua irmã, Pudding, o que trouxe mais problemas e complicações para a vida do Katakuri. Não podemos negar que sua determinação e lealdade à sua família são admiráveis. Kaido, o poderoso antagonista e um dos 4 imperadores, provou ser a maior pedra no sapato do Luffy e da sua tripulação até o momento.
Com uma força avassaladora, ele derrotou Luffy em várias ocasiões, mostrando-se o inimigo mais formidável que o Chapéu de Palha já enfrentou até o momento. No entanto, a história de Kaido teve uma reviravolta surpreendente. Durante a intensa batalha contra Luffy, ele acabou enfrentando a forma Nika, Deus do Sol, do nosso querido protagonista. Nesse confronto final, Kaido foi derrotado e ao cair da ilha, encontrou seu destino nas profundezas de uma imensa quantidade de lava. Supostamente, esse encontro com a lava resultou na morte do Kaido, colocando um ponto final em sua tirania e crueldade. Mas como em One Piece nem tudo é o que parece, é importante lembrar que a morte de personagens poderosos muitas vezes é questionável. Assim, ainda há tempo para surpresas e reviravoltas na história do Kaido. Será que ele realmente encontrou seu fim na lava? Ou há alguma possibilidade da sua volta, desafiando as expectativas e criando mais tensão no mundo dos piratas? Bom, mas até o momento, tudo que sabemos, ele está morto. Mas uma derrota sincera seria você chegar até aqui e ainda não se inscrever no canal e ativar as notificações. Poxa, você vai deixar passar? Chegou até aqui e ainda não tá inscrito? Como assim? Então já se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro do melhor conteúdo de One Piece. Agora imagina se você encontrasse um caderno da morte e que todo nome que fosse inscrito nele, a pessoa morreria. Bom, isso aconteceu com Light, e eu fiz um resumo completo do live action de Death Note. Não é aquele live action da Netflix lá que ninguém gostou, é um outro live action e que é muito melhor. Então clica nesse vídeo que está bem no meio da tela que você vai curtir esse recap que eu fiz pro meu canal novo. Então vai lá dar uma forcinha nesse canal novo. Valeu por chegar até aqui e eu te espero nesse vídeo de Death Note.